Olá galera, bem-vindo de volta ao meu canal. Eu sou Eleison Campos. Hoje vou estar atualizando vocês e mostrando o resultado que o pomar já segue. Então foram feitas só 2 aplicações de ureia e a gente já fez a última seleção de cladoides. Então quando eu mostrei para vocês tinha pouco, agora a gente já finalizou. E vou estar mostrando para vocês também, a gente já fez uma atualização no sistema, um upgrade, ou seja, a gente já vai mudar todo o sistema de irrigação, que eu falei que o sistema era gotejo, então eu estou mudando essas mangueiras de gotejo, vou colocar mangueira cega, lisa, aí vou estar fazendo o furo onde eu preciso. Por que eu estou fazendo essa atualização? Porque o meu cultivo que eu cultivo hoje é pitaia e pimenta do reino, então eu preciso de uma irrigação praticamente só no pé da pimenta. Porque qual seria indicado o sistema de gotejo para quem trabalha com café, esses cultivos de café, planta que ela tem a capacidade de estar próximo da outra. Então o aproveitamento do gotejo é praticamente 100%. Eu uso no meu pomar, tem lugar que eu estou molhando que praticamente eu não estou usando e estou perdendo pressão nos micros. Então eu quero uma irrigação que seja eficiente, que consigo irrigar em menos tempo. E porém eu não tenha muito prejuízo que eu estava tendo com gotejo, porque estava sendo gotejo e microaspersão, porque cada micro desse ele tem a capacidade de 7 litros por minuto. Então se eu tenho 47 litros por minuto, então eu já baseio quantos litros eu vou ter por hora. Então vou ter uma irrigação mais eficiente, e na época de adubação a mesma coisa, porque o espaçamento da planta são muito grande. Então tem planta aqui tem que está com 1,80, geralmente o padrão que está padronizado, outras chega a ter 1 metro, então teve algumas que quando eu coloquei eu fiz um pouco mais largo, eu juntei. Então a gente vou estar mostrando para vocês o resultado que já segue após as preparações. Sem mais delongas, vamos para o vídeo conferir o resultado, mas isso é só depois da vinheta. Aqui roda a vinheta para a gente conferir todo o preparativo e todo o acompanhamento do pomar. Então já fiz a última poda nos pés de pitaia também aqui, ó. Então já fiz a última, porque já estou finalizando, já selecionei os cladoides que eu preciso para a produção. Aqui é a variedade rosa pink. Aqui para vocês verem como é que ficou os cladoides aqui formados. Então, a gente fez outra atualização no sistema, qual foi? O sistema de irrigação também a gente mudou tudo. Minha mangueira que eu estava usando era gotejo aqui, ó. Então hoje eu vou estar usando essa mangueira aqui, porque tem lugares que eu estou molhando que eu não preciso, que é esse sistema aqui, ó. Esse aqui de gotejo. Vou estar tirando ele aqui, ó, gotejo. Só que eu tinha gotejo e microaspersão nele aqui, ó. Ainda tem ainda aqui, ó. Então tá vendo aqui, ó, porque não estava tendo eficiência. Então eu passei um sistema novo e vou estar retirando esse sistema antigo para mim ter mais eficiência, para mim conseguir molhar um pouco melhor o meu pomar, né? Porque eu estava tendo alguma perca, então em questão de pressão, de MCA na boba. Então eu estou modificando, porque o meu cultivo não é igual ao café, outros cultivos, né? Por exemplo, a gente fazer cultivo de cacau, a gente não precisa estar molhando onde a gente não precisa, então só na planta mesmo. A variedade Boreal Red já segue com as copas já formadas. Então tem lá embaixo a gente tem Boreal Red, aqui a gente tem uma chamaleão, muitos chamam de camaleão, né? Começou a brotar agora. E seguindo aqui a gente tem rosa pink. Então a gente já fez a seleção que a gente precisa, né? Para poder a gente ter uma eficiência um pouco melhor. 2 pés aqui, a copa bem formada já, para vocês verem que quando eu falo para vocês que a gente tem que fazer da maneira correta. Tem aqui, ó, isso aqui é um próximo cladoide que eu já deixei para fechar a copa, esse aqui, ó. Em breve a gente começa a fechar a copa. Na minha região amanheceu muito bem, porque já tá chovendo, né? E aqui, ó, vou mostrar para vocês aqui, ó. Falei que eu fiz a poda aqui, ó, joguei esse cladoide aqui, ó. Depois eu vou estar retirando isso daqui do solo aqui, ó. Aqui é resto de poda, a gente fez ali também, ó. Então geralmente a gente faz isso, quando a gente finaliza tudo, a gente já começa a fazer a limpeza. Então ontem eu fiz essa poda ontem. Aqui eu já deixei, já está selecionado, que é para fechar a copa. Esses aqui são os pés novos que eu plantei naquela vez aqui, ó. A gente tem aqui, ó. A gente já começou a fechar também. Até lá embaixo a gente já começa a fechar. Aqui os pessegueirozinhos já começou a florar também. Mas só que isso aqui em breve eu vou estar tirando do pomar também, ó. Aqui, ó. Então em breve eu vou estar tirando eles. Então aqui a gente já tem mais aqui começando a formar copa. Brotação iniciando. E aqui tudo é Boreal Red. Todas já estão com a copa pré-formada já. O que eu preciso já começaram aqui, ó. Essa brotação aqui eu vou estar tirando também.
Então tem cladóide aqui também que vai sair ainda também, que eu vou estar tirando tudo, selecionando, deixando só os que eu preciso aqui, ó. Aqui a gente tem a vermelho forte também, então aqui na minha região tá chovendo, ó. Então é muito bom pra gente que trabalha com cultivo, então porque a gente tem uma economia muito boa em parte de irrigação aqui, ó. Aqui a gente tem a Golden de Israel, e lá em cima a gente tem a Golden Isis, foram aqui produziu nesse ano. A gente tem mais aqui, ó, variedade Golden de Israel. A gente tem mais outro pé ali. Aqui é 4 pés da Golden de Israel. Tem uma ali, ó. Uma ali, ó. Ali é um pé da Golden de Israel. E a gente tem mais 2 aqui, ó. E seguindo o acompanhamento do pomar, a gente teve uma eficiência um pouco melhor. Com 2 aplicações de ureia. A gente conseguiu fechar as copas que a gente precisava. Então não há necessidade de eu estar fazendo mais adubação com ureia. Então eu coloquei, seria 3 a 4 aplicação. Então agora eu tive que mudar, né? Então geralmente a gente acontece dessa maneira, adubação, quando a gente vê que a eficiência chegou onde a gente precisa, não há necessidade de a gente estar fazendo um adubo desnecessário. Já é a Royal Red. Royal Red começa aqui, vai ter lá em cima. Então elas também já fiz a poda nelas, já estão fechando a copa também aqui, ó. Então elas é um pouco tardia, ela demora um pouco para fechar a copa, mas já começaram também aqui, ó. Então a gente vai vendo que a gente já começou a ter uma eficiência um pouco melhor, o resultado que o pomar já segue. Era isso que eu busco quando eu faço meus investimentos. Aqui aquela que era orgânica, olha como é que a copa segue bem bonita mesmo, bem formada. Porque quando a gente faz os investimentos corretos, a gente tem esse padrão aqui que a gente sempre busca quando a gente investe corretamente, né? Então vamos seguindo aqui, ó. Então aqui a gente tem outro, aqui é rosa pink também, aqui ó, já copa bem formada mesmo aqui, ó. A gente tem mais aqui, ó, aqui é rosa pink também. E vamos seguindo aqui, ó. Então tudo que é matéria orgânica, às vezes, casca de aipim, casca de fruta, eu jogo no meio da rua, eu não jogo no pé da planta. Porque isso aqui acaba tendo uma fermentação e vem muitos fungos, né, para esse produto entrar em decomposição. Então acaba prejudicando a pitaia, qualquer cultivo. Geralmente eu jogo entre filas que não tem nada a ver. Depois elas absorvem o nutriente, porque as raízes da pitaia, igual eu falei para vocês, ela não fica só lá, ela anda até de nutriente. Então vamos seguindo. Então o resultado que ele já segue o pomar, né? Então depois de 2 aplicações a gente vê que a gente já tem um resultado eficiente, né? Então a gente já vê que vale a pena sim a gente fazer os investimentos no tempo correto. A gente tem eficiência um pouco melhor. A gente tem aqui outro pé que a gente já finalizou a copa daquela vez, né? A mini espaldeira aqui também que segue bem aqui já, ó. E aqui também a gente atualizou também aqui, ó. As mangueiras seguem aqui, ó. A gente vai estar fazendo o pré-furo, a gente precisa aqui, ó. A gente pode colocar daqui para lá, ó, ou de lá para cá. Então a gente mudou tudo aqui, ó. Em breve eu vou estar tirando essas mangueiras daqui e deixando só o sistema novo aqui, ó. Mini espaldeira aqui, ó. Então vamos seguindo aqui, a gente já fez uma pré-seleção. Essa aqui é a variedade Marmel, uma variedade muito boa, excelente. Então a gente tem mais aqui rosa pink. Olha como é que tá bonita essa seleção aqui, ó. A gente vai tirar alguns aqui ainda. Eu deixei para me tirar alguns ainda. Não tirei todos, igual por exemplo, tem uns baixos aqui que eu vou estar tirando, deixando só as partes de cima, porque as que produzem mais são as que estão em cima, as que estão diretamente em contato com o sol. As que estão abaixo não tem uma eficiência de produção. A gente vê que o resultado está bem satisfatório. Quem viu o pomar antes, né, que olhar agora, então já tem uma diferença bem grande mesmo aqui, ó. Então só voltar os vídeos anteriores e dar uma olhada no acompanhamento, como é que já segue formado. Esse pé aqui ano passado produziu bastante. Esse ano a gente tem essa meta também. Aqui a variedade chinesa já começou a fechar também. Então a gente vê que com os investimentos que a gente faz, a gente tem uma eficiência um pouco melhor. Aqui a gente tem a Voodoo Shield aqui, ó, que está formando copa também. Ela era bem pequena, já estão com a copa bem bonita. 5 hastes, já tem 5 hastes já fechando a copa. A gente vê mais rosa pink aqui, ó. O acompanhamento que ela segue. Aqui a gente tem outra chinesa também fechando copa. Então a gente vê que a eficiência está sendo bem satisfatória. A gente vê que os cladóides estão bem robustos, era o que
eu já esperava e busco uns cladoides bem saudáveis, cladoide desse tamanho aqui, ó. Então a gente consegue fazer bastante muda com um cladoide desse aqui, ó, onde está e lá, ó. Então bem grande mesmo aqui, ó. Tudo grande. Muitos perguntam por que meus cladoides ficam bem robustos. Questão de adubação, galera. Se a gente fazer uma adubação melhor, a gente tem uma planta bem eficiente, não é só o pé lá em cima. Aqui, ó, como é que fica os cladoides embaixo. Esses cladoides aqui, eles não eram dessa espessura, eles eram todos finos, né? Então, de acordo, a gente vai investindo em questão de adubação, ele vai melhorando, né? Então, isso aqui é o que eu sempre passo para vocês a dica, né? E a gente vai aproveitar e a gente vai lá no plantio novo. Então, já coloquei o sistema também de irrigação, lá já está funcionando também. Então, lá eu não comecei a irrigar ainda. Quando eu iria irrigar, começou a chover, então não precisou, já teve uma economia para mim a mais. Não fiz a ureia ainda, porque estou esperando um período ainda do tempo que eu plantei para mim começar. Que as copas tudo bem formadas aqui, ó. Aqui a gente tem o híbrido da Rosa Pink. A gente tem aqui uma branca comum também, que a gente plantou aqui, ó. Então, e vamos seguindo aqui, ó. Para a gente ver o resultado que o pomar já segue. Bem satisfatório, né? Que a gente investe bastante para a gente ter uma eficiência, que eu falo para vocês aqui, ó. Esse pé aqui a copa estava um pouco falhada, a gente já fechou. E tem outra ali que a gente já fechou totalmente. A gente buscava, sempre foi esse padrão aqui, ó. Aqui, ó. Alguns cladoides que não quer ir, a gente marra um fitilho e a gente fecha a copa. Então a gente tem essa maneira aqui da gente fechar. Só que a gente tem que esperar ele crescer um pouco mais para a gente começar a fechar. Isso aqui também a gente já começou a fechar. Onde eu cortei aqui, ó. Só que em breve esse aqui eu vou estar tirando ele. Por quê? Eu já vou selecionar esse aqui, ó. Esse cladoide aqui vai vir para cá, ó. Vai vir para esse lugar aqui, ó. Esse daqui, ó. Vai vir para cá. Deixa ele ficar mais um pouco maduro que eu consigo virar ele e amarrar com o fitilho. A gente não pode forçar muito que quebra. Então aqui, ó. A gente tem mais aqui, ó. Então as copas todas já estão formadas. Então como eu mostrei para vocês aqui, ó. Vocês podem voltar aos vídeos anteriores e olhar o pomar aí que vocês vão ver que mudou bastante aqui, ó. Então a gente já conseguiu fazer o que a gente precisava. Então a gente já fechou aqui, ó, voltando aqui, ó. Então, os cladoides bem saudável, bem bonito aqui, ó. Então, bem bonito mesmo, a gente tem uns cladoides. Então a gente tem cladoide aqui, ó. Se a gente pesar esse aqui, ó, dá quase um quilo, um cladoide desse aqui, se a gente cortar ele e colocar na balança. Aqui a gente tem mais aqui que fechou, ó. Então a gente vê que o investimento faz parte de tudo e primeiramente a gente tem um planejamento do que a gente vai iniciar, com o investimento que a gente vai fazer. Aqui a gente tem as variedades Paloura do Equador, como muitos já sabem que elas são tardias, né? Elas não são rápidas igual a Boreal Red, Royal Red, Rosa Pink, Vermelho Forte, a Golden Ease, Marmel, então elas são lentas, né? A formação dela, elas são entre safra, não é planta que a gente já planta, já produz, a gente tem que esperar um pouco mais, só que a gente consegue compensar na época de produção, que a gente consegue vender uma fruta um pouco mais cara, porque é a época que as outras variedades já acabaram, né? Então vamos seguindo, pra gente chegar lá no outro plantio, pra gente ver como é que já segue, né? O resultado do pomar. Aqui a gente tem pimenta do reino que já chegou na copa, né? Até lá em cima a gente finalizou tudo, até lá em cima a gente tem os pés, vou mostrar para vocês ali que já estão chegando no padrão que eu preciso. Essa aqui é a variedade Tucunadã, né? Aqui, ó. Tucunadã olho branco. Ela é um pouco, como é que fala? Mais lenta. Ela se adapta bem pouco. Não gostei muito dela. Eu comprei dela, acho que se me engano só tem aqui uns 3 a 4 pés dela que estão sobrevivendo ainda. Aqui, ó. Essa aqui é a variedade Bragantina. Tá vendo como é que ela carrega um pouco melhor? E a eficiência do pé é bem mais rápido. Mais ali, ó. Então elas são da mesma idade, essa variedade aqui, essa Tucunadã do branco, elas são da mesma idade daquele pé de Bragantina e daquele ali, ó. Esse pé aqui também é Tucunadã também. Então a gente vê que ele demora um pouco mais. O único que chegou mais rápido foi esse aqui, ó. Esse aqui chegou um pouco mais rápido, aqui, ó. Ano que vem provavelmente a gente já começa a colher alguns cachos. Aqui eu vou estar amarrando aqui, galera, porque ele não conseguiu grudar aqui, ó. Aqui eu venho com fitilho e amarro aqui, ó. Tá vendo como é que eles estão aqui, ó? Essa raizinha já quer grudar no mourão. Então vamos ver o plantio novo ali que a gente já iniciou de pitaia. A gente já fez a irrigação, que era o que a gente precisava no exato momento. Aqui a gente tem mais Bragantina. Hoje meu cultivo de pimenta do reino é mais Bragantina. Por quê? Ela se adaptou mais com o meu clima, né?
Então a gente vê que um resultado que já segue o plantio. E vamos olhar aqui bem de perto aqui para a gente ver qual a eficiência que a gente está tendo agora aqui, ó. Então aqui a gente já começou. Eu falei com vocês aqui, ó, que seria espaçamento de 90 centímetros dividido por 2, 45 centímetros de uma planta para outra aí, ó. Vai ficar 45. Então a gente chegou no centro aqui, ó, entre o meio. Daqui para lá dá 45, 45 para cá a gente colocou um micro, aí ó, microaspersão. Então a gente já finalizou esse sistema de irrigação, só que a gente não molhou no dia que a gente iria fazer a irrigação, começou a chover, a gente abortou. Foi bom, foi economia para a gente, então a gente já segue, aqui a gente bota esses morãozinhos para esticar a mangueira, ficar melhor para a gente, e vamos seguindo aqui, ó. Então aqui a gente já tem mais aqui, ó, outro plantio, outra rua. Essas duas ruas aqui são paloura do Equador, sendo que eu plantei duas mudas em porta-enxerto, porque em porta-enxerto ela é um pouco mais rápida aqui, ó. Fiz esses dois porta-enxerto, na época eu fiz uns 20, aí eu perdi alguns ainda também. Os que recuperou foi esses aqui. Teve os outros que acabou perdendo, né? Tava muito sofrido, eu joguei fora, só fiquei com esses dois aqui, ó. O restante é em pé franco. Então a gente tem duas ruas aqui duas ruas entre linha aqui, a gente tem paloura. E qual é o espaçamento? Vou lembrar para vocês novamente, espaçamento de uma planta para outra ali, ó, a gente tem ali, ó, dessa planta para lá a gente tem 90 centímetros. E entre linhas aqui, ou seja, dessa rua para essa aqui, ó, para essa outra aqui, ó, a gente tem 2 metros. Então todas foi padronizada com 2 metros. Por que 2 metros a gente passar? Porque essa planta, quando ela estiver grande, o cladoide vai vir para cá e vai vir para lá, quando a gente passar a cordoalha fazendo a volta ali, ó. Então o resultado que a gente vê hoje do investimento é esse aqui. Então aqui a gente já tem Royal Red, essas duas aqui são Royal Red, e as duas últimas de lá são paloura. Enfim, chegando para cá a gente tem duas ruas de Boreal Red. Então a gente já tem duas ruas de Boreal Red. Para cá a gente tem uma área de pimenta do reino, toda irrigada também. Aqui já é o sistema mais antigo que a gente tinha. A gente trocou duas mangueiras desse setor, porque aqui eu tinha colocado a mangueira que não é de irrigação, mangueira de água normal. Eu troquei a de cá também, só troquei duas também no momento. Troquei duas, só precisou duas, que as outras já era. E aqui o plantio que já segue também. Então é o resultado que vou falar para vocês. O início de tudo a gente fazer um planejamento para a gente ter um pouco de controle e eficiência aqui, ó. Então aqui a gente já chegou na altura que a gente precisa dos morões, emendamos os morões todos, né? Para a gente começar já os investimentos que a gente precisa, né? Então a gente tem um acompanhamento diário no pomar de todos os investimentos que a gente faz aqui, ó. Então entre linhas aqui a gente, que eu falei para vocês, a gente tem 90 centímetros. Só que a gente não vai conseguir passar por aqui, ó, por esse lado aqui que eu estou mostrando para vocês. Por quê? Aqui as plantas vão fechar. Então quando a gente faz um plantio em espaldeira, qual o benefício que eu tenho e qual a economia? Muitos pensam que às vezes não é vantagem e às vezes é. Por quê? Aqui eu consegui colocar morão de 10 a 12. A gente conseguiu colocar um morão um pouco mais grosso aqui. E qual seria a vantagem da gente fazer esse plantio aqui? A gente tem economia. Quando a gente coloca um morão mais grosso aqui, esse aqui seria um pouco fino. E esse dali a gente colocaria um pouco grosso. E a gente podia fazer isso. Ou a gente pode fazer vice-versa. A gente colocaria um morão bem resistente aqui, ó, esses dois aqui a gente colocaria um morão mais simples. E o de lá a gente colocaria um morão mais resistente, para equilibrar o peso. Então a gente tem uma economia em questão de morões, a gente tem economia também em questão de poda. A gente poda não vai ter aquela poda tão drástica, porque a planta em si ela já consegue se fechar. E qual a outra parte que a gente economia? Com o pneu. Então a gente já tem essa economia também, porque o pneu a gente gasta mais, a gente vai fazer questão de comprar o pneu. Geralmente tem gente que está vendendo o pneu, borracharia vende a R$2 cada pneu. A gente tem que comprar o caibro também para a gente estar fazendo aquela cruzeta. E a gente tem que comprar também o prego para a gente fazer. Então a gente vê que o custo não fica barato. Então a gente já pega por aí. E aqui a gente só compra a cordoalha e finalizou. E também eu vou estar colocando aqui, ó,
Vou ver ainda se eu vou colocar, eu vou estar furando aqui, colocando o barro roscado um pedaço de vergalhão, só para cordoalha apoiar para mim fazer um, como se diz, pra gente fazer um ângulo para seguir padrão. Só isso que eu vou estar fazendo. Então, galera, é o vídeo de hoje. Espero que vocês gostem do conteúdo aí, ó. Preparado com muito carinho a cada um de vocês. Se vocês gostaram do vídeo, já deixe o seu like. Compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal para dar essa força a gente. Isso sempre vai motivar a gente a estar produzindo conteúdo para vocês, passando dica ao resultado que já segue. Então, com bastante eficiência, quando a gente faz uma área que é planejada, então a gente consegue ter uma eficiência um pouco melhor. Então, esse é o vídeo de hoje.